Deus, nosso grande e eterno Pai, que alegria é poder estar na sua presença. Que alegria, Senhor, é poder saber que quando nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas necessidades, o Senhor que já viveu aqui na terra nos compreende. Sabe, Senhor Deus, como é viver aqui. Sabe, Senhor Deus, das lutas que um ser humano enfrenta e como é realmente difícil, às vezes, prosseguir. Mas, em nome do Senhor Jesus, nós vamos prosseguir, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, não importam as dificuldades, não importam os problemas, nós vamos prosseguir. Portanto, ó Pai, que a Tua mão esteja sobre nós, nos amparando, nos dando, ó Deus, discernimento para tomar as melhores decisões, nos dando a sensibilidade e a percepção para entender que não estamos sozinhos, mas que o Senhor caminha conosco. Portanto, se tem alguém aqui que nesta noite está aqui nesta live, talvez esteja angustiado, talvez esteja muito preocupado, triste, enfim, Senhor Deus, independente do sentimento que carregamos, independente da realidade que nós carregamos, nós queremos depositar a nossa vida nas suas mãos, tendo a certeza que o Senhor nos ouve, que o Senhor atende às nossas preces e que o Senhor abençoa também a nossa vida. Por favor, ó Pai, esteja então conosco, que tenhamos uma noite agradável na sua presença. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, ok. Nós vamos então juntos partilharmos então do pão da vida, da palavra de Deus. Antes, porém, de eu falar o texto bíblico para vocês, eu queria só aqui fazer menção de uma pessoa que acabou de entrar, porque essa pessoa é uma pessoa muito especial, não que as outras não sejam, mas essa pessoa é uma pessoa muito especial e que eu sempre admirei muito, o professor Dorli Gomes dos Reis. O professor Dorli foi o meu primeiro chefe, lá no ano de 2003, quando eu estava chegando em São Paulo, o professor Dorli me acolheu de um jeito assim tão bacana, sabe? Ali na escola do Capão Redondo, né? E engraçado, né, que eu dizia para Deus, né, Senhor, me manda lá pro fim do mundo, me manda lá para um lugar distante, deixa eu começar lá num cantinho lá e tal, né? E Deus me respondeu de uma forma invertida, né, me mandando para, talvez em número de membros, para a maior igreja de São Paulo, né? E para a maior escola, também uma das maiores escolas. Não lembro se o professor Dorli na época era maior, mas era uma das maiores, né, escolas que nós tínhamos na época em São Paulo. Professor Dorli, uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Obrigado, viu, professor, por estar com a gente hoje aqui. Obrigado por compartilhar esses momentos de adoração e de louvor a Deus também. Meus queridos, o texto é o de Filipenses, o livro é o de Filipenses, nós vamos ver o capítulo 1. Aqui é uma consideração de uma realidade que Paulo estava mencionando aos irmãos de Filipe, e que é uma realidade que ela pode se reproduzir em qualquer época, em qualquer hora, em qualquer circunstância ela pode se reproduzir. Isso depende muito, de fato, aqui da atuação de Deus, da ação de Deus na vida e na história também, na vida de uma pessoa, de um indivíduo, e também na história, né? Conforme o desejo, conforme o querer de Deus. Mas, meus queridos, Filipenses capítulo 1, nós vamos ver então o verso 12 até o verso 14. O verso 12, ele diz assim, olha: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra mais
confiadamente, sem temor. E eu quero avaliar um pouquinho essa questão aqui, principalmente a ênfase maior, talvez, aqui no verso 12, quando Paulo ele diz que as suas possíveis tragédias pessoais serviram como contribuição à pregação do Evangelho, como contribuição nos planos de Deus. Isso é uma coisa, às vezes, muito complicada de a gente ter uma visão correta. Porque quando nós estamos, quem sabe, planejando a nossa vida, planejando os nossos dias, a sequência dos nossos dias, aqueles que fazem planejamento, porque a maior parte das pessoas hoje já não planejam mais as coisas vão simplesmente acontecendo, né? Não existe realmente uma antecipação dessas coisas, mas eu percebo o seguinte, que é importante que a gente planeje as coisas, né? É muito importante isso. É legal quando a gente planeja, por exemplo, fazer uma faculdade, quando a gente planeja, por exemplo, depois que eu já tenho uma faculdade, eu vou planejar, então, quem sabe, me organizar, quem sabe para eu conseguir comprar um carro, para eu conseguir comprar minha casa, né? Tem gente que não se planeja, em virtude de não se planejar, talvez não consiga concretizar esses sonhos e essas coisas que são importantes. Mas nem tudo que a gente planeja dá certo. Esse é o fato, né? Planejar não significa que vai dar tudo certo. Planejar não significa que pode acontecer alguns reveses e que eu não consiga necessariamente alcançar aquelas coisas, né? Quantas coisas você já planejou que não deu certo? Quantas coisas que você já formatou na sua mente, formatou, quem sabe, nos seus objetivos de vida e que não deram certo? Aliás, acho que as coisas da vida é muito mais feita do que dá errado do que dá certo, né? Algumas pessoas entendem que nós temos muito mais oportunidade, por exemplo, de aprender com os erros. Porque os acertos eles são em menor número do que os erros. E as coisas que dão errado, às vezes, são em menor número do que aquelas que dão certo. Então, claro que, de fato, assim, a vida é feita destas coisas. E quantas coisas, às vezes, a gente planeja e que acaba não dando certo. E aí a gente fica triste, a gente fica chateado, porque a gente fala, poxa vida, mas eu planejei tão bem, eu fiz tudo que estava ao meu alcance, né? Eu me esforcei para que desse certo determinada coisa. E olha, isso em todas as circunstâncias da vida, isso em tudo quanto é coisa da vida, pode ser assim, né? Isso pode ser assim num casamento, isso pode ser assim na minha vida financeira, isso pode ser assim com relação aos meus filhos, né? A educação dos meus filhos, aonde eu desejava que eles chegassem, de repente aonde eles chegaram, e talvez foram numa direção diferente daquilo que a gente sonhava para eles, né? Enfim, uma infinidade de coisas a gente pode, quem sabe, aqui observar, das coisas que não dão certo e das coisas que a gente fica muitas vezes muito chateado porque não dão certo. E acho que a reação nossa, quando as coisas não dão certo, a reação natural nossa é praguejar. É se lamentar. A lamentação acho que é uma coisa extremamente presente na nossa vida, né? Muitas vezes a gente fica chateado, muitas vezes a gente fica desmotivado, porque não estamos conseguindo alcançar os nossos alvos, não estamos conseguindo alcançar os nossos objetivos. Entende? E em virtude disso, talvez estas coisas, quando elas não dão certo, aos nossos olhos elas não dão certo, a gente imagina que aquilo não pode ter proveito absolutamente nenhum. Porque ela não deu certo, porque ela não chegou no ponto que eu gostaria que chegasse. E em virtude que
ela foi por um outro rumo, então, diferente daquele que eu havia planejado, então eu entendo que não existe proveito. Muitas vezes eu posso chegar a essa conclusão, que não existe proveito nenhum naquilo e que aquilo não vai servir para absolutamente nada. Mas uma coisa eu acredito, eu creio, né, olhando para o exemplo de Paulo aqui, né, que tipo de coisas você acha que seriam positivas na vida de um missionário que ficou preso? Um missionário, ele talvez ele tenha talvez ele tenha mais eficiência se ele está solto, se ele está pregando. Um missionário que não pode pregar, um missionário que não pode estar no meio do povo, um missionário que não pode estar no meio das multidões, como é que esse missionário pode ter algum tipo de sucesso? Mas Paulo está dizendo que ele, em virtude das suas prisões, Deus o utilizou para que aqueles guardas, aquelas pessoas que cuidavam das carceragens, essas pessoas pudessem conhecer o Evangelho. E você sabe de que outra forma talvez essas pessoas conheceriam? Eu não sei. Eu não sei. Só sei que talvez, se fosse de uma outra maneira, talvez estas pessoas com que Paulo entrou em contato, elas não tivessem essa oportunidade. Você se lembra, por exemplo, quando Paulo foi preso? E Paulo tinha sido açoitado, Paulo estava lá junto com Silas, né? E eles estavam vivendo ali aquele momento que para alguns poderia ser um momento de muita tristeza, de muita solidão, de realmente planos que não deram certo, né? E aí eles começam a cantar, as celas se abrem, um grande terremoto acontece ali, e existe a conversão de algumas pessoas em virtude desse episódio. Então, Paulo está se referindo, talvez, a várias pessoas que entraram em contato com o Evangelho, que entraram em contato com a pregação, que de outra forma, talvez, essas pessoas não tivessem oportunidade. Então perceba, de uma coisa ruim, Paulo estava preso, açoitado, quem sabe passando fome, passando sede, num lugar sujo, não é? Estando sujo, que tipo de proveito se tira disso? E Paulo está dizendo que as suas prisões contribuíram para o maior avanço do Evangelho. A ênfase aqui é a pregação. A ênfase está na pregação da palavra. Mas eu posso utilizar esse mesmo conceito para outras coisas da vida. Quantos aí, de repente, estão chateados com a pandemia? Puxa vida, os meus negócios estavam indo tão bem. E, infelizmente, veio a pandemia e acabou com tudo. Principalmente aqueles, de repente, os comerciantes novos, né? Os comerciantes que estavam abrindo, quem sabe, um negócio, né? Começando um negócio. Como é que se mantém um negócio que acabou de começar dentro de uma pandemia, não é? Ou alguém que está chateado porque estava fazendo um tratamento de saúde e a pandemia interrompeu esse tratamento. Ou alguém que está chateado porque estava empregado, não é? E estava indo bem no emprego, a empresa estava indo bem, de repente a empresa fecha as portas e tudo se vem a perder. E assim, a gente pode citar N exemplos de coisas que na nossa visão talvez foram muito ruins com a pandemia. Foram péssimas com a pandemia. E não se tira proveito absolutamente nenhum desta crise que estamos enfrentando. Queridos, mas uma coisa a gente precisa aprender a respeito de Deus. Deus é especialista em fazer da tragédia coisas boas. Deus é especialista em fazer das coisas ruins coisas boas. E eu vou citar um exemplo para vocês. Eu vi agora recentemente um exemplo muito parecido, né? Até falei para o irmão, tem um irmão nosso que frequenta ali a igreja do Primavera, foi batizado no ano passado, e ele é um cadeirante, né? Ele está com alguns problemas ali, não tem firmeza nas pernas e tal.
Ele tem muita dificuldade para andar, praticamente não anda, a não ser pela cadeira. E no dia, quantas vezes eu já vi esse irmão chorando, o irmão Luiz. Eu até falei para ele que eu utilizaria o exemplo dele nas pregações, em algum momento eu utilizaria, ele me deu permissão para isso. Mas ele disse assim: pastor, se não fosse por causa da cadeira de rodas, eu não voltaria para a igreja. Se não fosse Deus ter me colocado numa cadeira de roda, Deus ter me enviado, ou ter permitido esta doença, eu não pensaria em Deus, eu não pensaria em voltar, porque o meu coração ele estava endurecido pelo pecado. E essa dificuldade que estou enfrentando, ela me trouxe novas reflexões, novos pensamentos. E eu entendi que eu precisava me resolver com Deus. Eu entendi que eu precisava voltar à igreja. Quem sabe Deus não vai utilizar alguma das coisas ruins que está acontecendo com você, ou com a sua família, ou com pessoas próximas a você, para salvar essas pessoas. O pensamento de Deus é sempre salvar. Esse é um texto que eu gosto demais, né? O texto de Romanos capítulo 8, verso 28, né? Porque todas as coisas cooperam, contribuem para a salvação, essa é a tradução correta, esse é o sentido correto ali, para a salvação daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem coisas na nossa vida que Deus, muitas vezes, Ele não vai nos permitir, porque Ele sabe que aquilo não vai contribuir para a nossa salvação. E tem outras coisas que Deus permite porque aquilo de alguma maneira, de alguma forma vai nos beneficiar em nossa salvação. Talvez no momento inicial a gente se sinta chateado, a gente se sinta decepcionado com Deus, a gente se sinta traído, né? Pelo Deus que nós servimos, mas Deus ele vai nos mostrando definitivamente que os planos dele são planos de amor, são planos de liberdade, são planos de vitória, são planos de salvação. Será que tem alguém aí que está assistindo essa noite que está carregando essa decepção, essa chateação com Deus? Dizendo: Senhor, mas por quê? Por que tinha que acontecer agora? Né? Por quê? Por que eu tenho que viver esta situação que não me contribui em nada, não me ajuda em nada? Talvez nos seus olhos, como ser humano, não haja nenhuma contribuição, não haja realmente nada positivo. Mas como eu disse a vocês, Deus é especialista em transformar coisas negativas em coisas positivas. Não é fácil aceitar determinadas coisas. Estou falando aqui, mas talvez alguém esteja vivendo uma situação muito complicada aí, não é? Talvez alguém esteja vivendo uma situação de desconforto, talvez alguém esteja vivendo uma situação de problemas emocionais. Aliás, os problemas eles aumentaram demais nesse período da pandemia. Quer ver outro problema que aumentou muito também? Foram os problemas relacionais de marido e mulher. Eu tenho visitado alguns dos nossos irmãos que têm tido dificuldade nesse período agora, né? Porque talvez em momentos normais as pessoas tivessem menos tempo juntos aí, né? Mas dentro dessa realidade da pandemia, as pessoas estão vivendo 24 horas juntos. E aí isso traz para alguns casais, de repente, um certo desgaste. Mas, meus queridos, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer te dar respostas positivas, mesmo que aos seus olhos você não consiga enxergar isso. Ele quer te mostrar que determinadas coisas que são negativas, ele pode transformar isso em coisas boas, em coisas positivas. Eu fico imaginando que quantas pessoas talvez não pensariam em Deus se não for pelas crises. Quantas pessoas não se aproximariam jamais de Deus a não ser pelas crises, pelas dificuldades que enfrentam. Então, Deus é Deus.
A gente não pode realmente limitar a ação de Deus, ou a gente imaginar que Deus não saiba onde essas coisas vão dar e como é que Ele vai nos conduzir, como é que Ele vai conduzir a nossa vida diante das lutas e dificuldades. Eu creio que a gente precisa aprender realmente de verdade o sentido da palavra confiar em Deus, ou desta mini frase, confiar em Deus. A gente precisa aprender de verdade o sentido disso. Porque às vezes, teoricamente, a gente sabe, mas na prática não sabemos. Né? Na prática é sempre eu tenho razão e Deus não sabe o que está fazendo comigo. Está sendo injusto. Muitas vezes a gente tem esse sentimento, né? Que Deus está sendo injusto conosco. Né? Por que eu? Por que eu? Por que eu tenho que viver essa situação? Por que eu tenho que passar por isso? Eu não tenho a resposta, mas o que eu sei é o que a Bíblia me garante. 1 João 4, verso 8, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Ele está permitindo estas coisas, é porque algum aprendizado Ele vai dar a você, porque alguma razão assim extremamente importante para a sua salvação vai acontecer. E a gente precisa aprender a confiar em Deus. Não é fácil, porque o nosso sentimento humano quer resolver as coisas, nós sempre queremos avançar, não é? A gente não quer realmente ter uma outra realidade. Nós sempre queremos coisas positivas, coisas boas na nossa vida, e claro, isso é bom, né? Mas nem sempre aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar como positivas, de fato são positivas. E a gente precisa aprender a entregar essas coisas nas mãos de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Entrega, meu irmão, o teu caminho ao Senhor. Entrega, meu irmão, a tua vida ao Senhor. E de fato, Paulo ele está dizendo, olha, foi por estas situações que eu achei que eram muito ruins, que eu me atrapalhar, vamos dizer assim, nos meus objetivos, que Deus utilizou, primeiramente, para converter e salvar soldados. E depois Deus utilizou para animar alguns irmãos que viram, de repente, através de mim, que viram através da minha perseverança que eu não ia desistir mesmo em meio às cadeias. Mesmo em meio preso, eu não ia desistir. E isso me serviu e serviu para outras pessoas também. O que Deus vai fazer com as dificuldades que você tem enfrentado? Que tipo de coisas você acha que Ele pode transformar estas coisas que aos seus olhos talvez sejam coisas muito ruins? O que Ele vai fazer para transformar isso em coisas boas? Você pode buscar essa resposta em Deus. Pode ser que você tenha essa resposta. Pode ser que você não tenha aqui na Terra essa resposta. Mas o fato é que um dia Deus vai nos fazer entender melhor os porquês da vida. Os porquês. Para a nossa vida é necessário confiar. Confiar. Eu não sou melhor e nem pior do que você. Você não é melhor e nem pior do que eu. Então, meus queridos, no final das contas, Deus nos trata como filhos. Ele não privilegia uns enquanto tira o privilégio de outras pessoas. Ele não protege um enquanto tira a sua proteção de outros, se esses são filhos que são pessoas que realmente confiam no Senhor e depositam a vida no Senhor. Mas o fato é que Deus às vezes permite coisas diferentes de situações muito parecidas, né? Eu posso viver uma situação muito parecida da sua e o desfecho da minha vida ser diferente do seu. Quantas pessoas ficam doentes e são curadas? Agora falando do Covid, não é? Quantas pessoas pegaram a doença e foram curadas? E quantas pessoas pegaram e não foram curadas? Por quê? Deus está privilegiando uns a despeito de outros? Deus ama mais um do que outros? Não.
Deus quer a salvação de todos. E em virtude disso, Ele vai permitir determinadas coisas que aconteçam com umas pessoas, enquanto outras pessoas Ele entende que não é realmente positivo. Eu preciso aprender a confiar, você precisa aprender a confiar. É só isso. Nessa noite eu gostaria de lançar um desafio para você. E você, na oração que você for fazer para falar com Deus, você diga: Senhor, eu ainda não aprendi a confiar, se esse for a sua realidade. Eu ainda não aprendi a confiar no Senhor. Senhor, por favor, primeiramente me perdoe. Mas me ajude, Senhor, a realmente ter uma reação diferente. Me ajuda, Senhor Deus, a ter uma percepção da vida de forma diferente. Eu preciso aprender a confiar em Deus. Esse é o primeiro ponto, não é? E eu creio que é realmente necessário confiarmos em Deus. Tá? Agora, se você já confia em Deus, se você já desenvolveu esta confiança em Deus, então diga a Ele: Senhor, muito obrigado porque eu tenho desenvolvido, ou eu já desenvolvi a minha confiança em Deus. E independente das coisas que me aconteçam, eu vou continuar confiando no Senhor. Mas me dá forças para resistir o dia mau. Me dá forças para resistir às dificuldades. Entende? Acho que são orações que a gente precisa fazer. Queridos, vamos fazer isso? Pedir a Deus que realmente consigamos confiar integralmente na bondade e misericórdia dEle, nos cuidados dEle, e que de alguma forma, assim como o apóstolo Paulo estava sendo usado ali de forma espetacular, de alguma forma Deus vai usar isso, não é? É uma coisa que eu tenho falado para os meus amigos, né? A internet é uma imensidão, é um mar assim infinito de informações. E a gente, quando a gente faz uma live como essa, e a gente joga lá nessa imensidão, a gente fica pensando assim: qual a chance disso alcançar alguém? Humanamente falando, talvez muito pequena a chance. Mas direcionado por Deus, isso pode mudar a vida das pessoas. E queridos, o fato é que se não fosse pela pandemia, eu não estaria fazendo essa live, não teria esses registros aqui na internet, não é? E todos os meus amigos, todos os meus colegas pastores, ou que não sejam nem pastores, mas evangelistas, pessoas que gostam de falar de Jesus, ou têm esse desejo no coração, essas pessoas estão jogando essas informações do amor de Deus nessa imensidão chamada internet. Alguém vai ser abençoado. Então, não podemos nos ver, estamos distantes uns dos outros, as igrejas fechadas, mas Deus pode alcançar alguns lugares em que a igreja física não alcançaria. E a internet pode alcançar essas pessoas. A internet pode entrar dentro de condomínios, que talvez eu e você não entraríamos, não teríamos permissão para entrar. A internet pode entrar na vida de algumas pessoas. Claro que estas informações, né, o que importa é o que a gente está levando, que é Jesus. Mas Jesus pode entrar na casa de uma pessoa que de outra maneira não teríamos chances. Portanto, a gente precisa realmente aprender a louvar, exaltar o nome de Deus em virtude de todas as crises, em virtude de todas as dificuldades. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Vamos aprender a confiar. Mesmo que as lutas estejam difíceis, mesmo que as cargas estejam bastante pesadas, vamos aprender a confiar. É só assim. A gente não tem outro caminho. Que outro caminho a gente vai ter? Eu vou blasfemar contra Deus porque as coisas não deram certo, porque eu estou vivendo lutas. Eu vou de repente zombar do amor de Deus, zombar da misericórdia de Deus e dizer: isso não é verdade. A Bíblia dizer que Deus me ama, a Bíblia dizer que Deus é misericordioso, que Deus me aceita, isso não é verdade.
Na minha vida. Talvez na vida de outra pessoa seja, mas na minha vida não. E o que isso vai adiantar? Se a gente pensar dessa forma, se a gente agir dessa forma, o que isso vai contribuir? Não é? Então, meus queridos, Deus nos chama a sermos filhos que confiem, apesar das lutas, apesar das dificuldades. E eu quero orar pelas pessoas que talvez estejam realmente passando por essas lutas, não é? E que precisam realmente aprender de alguma forma a confiar em Deus. Se você é uma dessas pessoas, eu quero orar por você. Logicamente que eu não vou pedir para você se manifestar, né? Mas se manifestar dizendo que talvez, olha, pastor, eu não consigo confiar em Deus. Sinceramente, eu não consigo. Mas eu não vou pedir para que você se manifeste, mas eu vou pedir para que você feche os olhos, para que Deus possa agir na sua vida. Você sabe se você confia em Deus ou não. Você sabe se você já aprendeu, pelas lutas que você enfrenta, pelas dificuldades, se você já aprendeu a confiar em Deus ou não. E eu vou pedir aqui para que possamos orar, para que Deus abençoe a nossa vida. Feche os olhos. Querido Deus, o nosso grande e eterno Pai, o nosso grande amigo, Senhor Deus, quantas lutas nós enfrentamos nessa vida. Quantas lutas, Senhor. E às vezes parece que elas vêm uma atrás da outra. Quando a gente está resolvendo uma situação e às vezes achamos que agora virá um tempo de paz, logo vem outras lutas, outras dificuldades, e aí, Senhor Deus, parece que começa tudo de novo as nossas provações. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que está cansado de lutar, que está cansado, Senhor Deus, de tantas decepções, de tantos planos fracassados, de tantas situações que fugiram do controle. Ó Pai, por favor, primeiramente nos dê esta visão integral de que o Senhor controla todas as coisas. Que algumas coisas podem ser contra o nosso desejo, a nossa vontade, mas não escaparam do controle de Deus. Nos ajuda a entender e a confiar nisso, Senhor. Em segundo lugar, Senhor Deus, nos ajuda também a aprender a confiar no Senhor de forma individual, mesmo que os rumos da vida eles estejam indo em direção oposta ou em direção muito diferente daquilo que havíamos planejado. E, ó Pai, nos ajuda a confiar mesmo em virtude das tragédias, mesmo em virtude das dificuldades, porque o Senhor é especialista, Senhor Deus, em mudar o sentido das coisas e transformar coisas ruins em coisas boas. Se o Senhor quer nos ensinar alguma coisa, que o Senhor nos ensine. Se o Senhor quer utilizar essa pandemia para alcançar muitos corações, através da internet, através da TV, enfim, porque as pessoas estão em casa, estão de quarentena, a maior parte delas. Ó Pai, então que o Senhor use a live dessa noite aqui, use as outras pregações que tivemos, use os nossos amigos, nossos colegas que são pastores, cada um, Senhor Deus, na sua esfera, do seu jeito de pregar, do seu jeito de falar, mas usa, Senhor Deus, permita que isso chegue aos corações daqueles que precisam. Talvez eu não vá conhecer estas pessoas, mas o Senhor vai colocar isso na vida delas para a honra e glória do seu nome e para o crescimento espiritual e para a salvação dessas pessoas. Nós queremos entregar a todos nas suas mãos, tendo a certeza que o Senhor vai continuar nos guiando e nos protegendo também. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. E bendito seja o Senhor na minha e na sua vida, não é isso? Um abraço enorme a vocês, um abraço digital a vocês, que sempre tenhamos essa grata satisfação, não é? De viver na presença de Deus, de sentir a paz que só Ele pode nos dar e de confiarmos no Senhor, tá bem?
Um abraço a todos, um abraço para você, esse abraço digital. Brevemente queremos e esperamos estar juntos, né, na igreja, mas até que isso não aconteça, um grande abraço para você. Deus abençoe muitíssimo a sua vida e até a próxima vez.